Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do nosso canal Fórum de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Tá? Esse é um canal de debates no qual nós estamos promovendo entrevistas com profissionais, pesquisadores, militantes e, como diria Rubens Baum, pessoas interessantes, né? Que são aquelas pessoas que têm uma formação aí na escola da vida, na escola do trabalho e que têm um papel importante, né? Na questão política, na formação de opiniões. Tá? Então, pessoas que estão pensando os temas que são relacionados ao tema central nosso aqui, que é a saúde do trabalhador e da trabalhadora, tá? Que nós entendemos para muito além dos acidentes e doenças. Então, por isso que hoje nós vamos discutir a previdência social, né? Que é um sistema de proteção social. Então, nós estamos entendendo a saúde do trabalhador e da trabalhadora a partir da segurança social que as pessoas têm, né, para se organizarem, não apenas contra algum infortúnio no acidente ou na doença, né, mas aí ao longo da vida, as suas expectativas. Por isso, então, hoje nós vamos entrevistar um especialista, né, em direito previdenciário. Tá? Mas você, então, que está nos assistindo, dê o seu like, compartilhe, tá, o link desse vídeo. Também coloque seus comentários para que a gente possa aprimorar e construir esse canal com a colaboração e a participação de cada um e cada uma. Tá? O tema da Previdência para nós é um tema muito caro, né, porque é um direito social muito importante que a pessoa tem enquanto perspectiva de vida, né, para chegar em determinado momento e se aposentar, ou se for necessário antes dessa, né, condição aí da idade, do tempo de contribuição, ter direito a algum benefício. Tá? E nós vamos então entrevistar a professora Júlia Lenzi. É um orgulho e um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso canal. Tá? Imagina, sou eu que agradeço. A professora Júlia fez graduação e mestrado em Direito aqui na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, na Unesp, Franca, e atualmente é doutoranda do programa de Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP, é orientada pelo professor Dr. Marcos Orione. Tá? A Júlia é professora em Direito Previdenciário, né? E também é membro do grupo de estudos e pesquisas sobre direitos humanos, centralidade do trabalho e marxismo da Faculdade de Direito da USP. Além disso, a professora Júlia é uma pessoa sempre muito disponível, tem atuado muito aí na formação de alunos e alunas, ex-alunos e alunos, né, aqui da Unesp Franca, numa formação continuada, em vários debates que envolvem a questão da Previdência. Então é uma alegria imensa recebê-la. E antes de passar, então, eu só quero também apresentar aqui os livros, né, da professora Júlia. Já dizendo também que toda referência bibliográfica que for citada durante a entrevista, depois nós colocaremos aí nos comentários, ok? Esse é o livro que é resultado da dissertação de mestrado da professora Júlia, intitulado Processo Judicial Previdenciário e Política Pública de Previdência Social, que saiu pela Juruá em 2015. A professora Júlia recentemente também organizou esse livro, junto com Flávio Roberto Batista, intitulado Previdência Social dos Servidores Públicos, Direito, Política e Orçamento. Esse é um livro que contou com o financiamento do Coletivo Nacional de Advogados dos Servidores Públicos, tá? De São Paulo. Não, é nacional, né? Desculpa. O CNASP. Então é uma honra, Júlia, te receber aqui. Eu já vou passar para você acrescentar dados que você queira na sua apresentação, mas também já vou te fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que você falasse, né, aqui para o público que está nos assistindo, como que funciona hoje a Previdência Social. Como que a Previdência Social está organizada, que sistema é esse?
Tá? Bom, olá a todas e todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da professora Edivânia para fazer parte desse canal, que é um canal de formação, de conscientização sobre as questões afetas à saúde do trabalhador e hoje um tema que me é muito caro, trabalhando a Previdência e, sobretudo, as questões afetas à reforma ou contra-reforma da Previdência, como nós preferimos denominá-la. A professora Edivânia é uma companheira, é uma mestra, é uma inspiração e para mim é uma satisfação estar aqui nesse projeto novo dela de extensão universitária e de formação para além dos muros da universidade. Sabe que é recíproco e eu que agradeço imensamente, quero deixar isso registrado, né? É uma alegria imensa. Bom, a professora começou me perguntando sobre o sistema de organização da Previdência Social e é muito importante que a gente esclareça isso porque a maioria das confusões parte da diferença entre o sistema de regime geral de previdência social, o que nós chamamos de RGPS, e o regime próprio dos servidores públicos. Então, regra geral, nós temos dois sistemas públicos obrigatórios e que a partir da emenda constitucional número 3 de 1993 também tem caráter contributivo. Então, aqui a gente desmitifica a primeira coisa, servidores públicos também contribuem para a Previdência, para o seu regime próprio, numa alíquota que gira em torno de 11%. Então, desde 93 também os regimes próprios são contributivos. O regime geral, que é aquele que congloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, sejam eles urbanos ou rurais, que encontra-se previsto como parte da Seguridade Social no artigo 194 da Constituição. E o seu detalhamento acontece no artigo 201. É um regime que se organiza pelo sistema de repartição público solidária, o que significa que as contribuições de quem está atualmente no mercado de trabalho financia os benefícios de quem eventualmente está fora do mercado de trabalho, aposentado ou recebendo algum tipo de benefício em razão da impossibilidade de trabalho. Bom, outra coisa é o regime próprio de previdência social, que está lá previsto no artigo 40 da Constituição, dentro do título da organização do Estado. Aqui é muito importante a gente destacar que a existência de um regime próprio para os servidores é uma garantia para o próprio cidadão, porque a existência de um corpo burocrático especializado com garantias é uma necessidade da conformação do Estado Democrático de Direito. Porque é esse corpo burocrático com garantias que poderá atuar dentro dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade pública. Então, a previdência dos servidores também é uma garantia de bom andamento da administração para todos nós cidadãos. Por fim, a gente tem que falar sobre duas outras coisas. Primeiro, o artigo 202 da Constituição, ele prevê a existência do que a gente chama de previdência complementar ou previdência privada, que é uma modalidade facultativa, contributiva e acessível a qualquer pessoa. Na verdade, esse tipo de previdência, que a gente não gosta muito de utilizar esse nome, é uma modalidade de investimento de longo prazo que as pessoas aportam recursos na expectativa de garantir o seu padrão de vida, uma vez que a previdência não tem compromisso de assegurar padrão de renda, mas dignidade. Então, se você deseja ganhar mais do que a previdência pública paga, existe ampla liberdade para a contratação de previdência privada. Por último, um adendo, a questão especial dos militares. Os militares não estão englobados nem no regime geral de previdência social, nem no regime próprio de previdência. Eles têm um regime separado, que a gente chama de regime de proteção social. Por quê? Porque ele não tem caráter propriamente contributivo. A ideia centrada que fundamentou a existência desse regime é que os militares eles não se aposentam, certo? Aos 30 anos de serviço, independentemente da idade, eles são colocados na reserva, podendo receber convocação a qualquer momento. E, aos 30 anos, eles se aposentam com a integralidade do soldo. Existe uma contribuição de 7,5% sobre o soldo que financia os benefícios, sobretudo as pensões para as famílias dos militares. Lembrando que a polêmica em torno das pensões das filhas, das pensões vitalícias, esse benefício já não existe desde 2000. E para os militares que ingressaram na carreira antes de 2000, exige uma contribuição suplementar de 1,5%. Agora, essa questão da não aposentação, ela também é uma meia-verdade, porque embora a colocação na reserva aconteça e possa acontecer a convocação a qualquer tempo, primeiro que essa convocação não é comum em tempos de paz.
E segundo, que numa determinada idade, que varia conforme a patente militar, se praça ou se comandante, esses militares são colocados aí sim como reformados. Quando o militar é reformado, ele não pode mais receber a convocação. Então isso seria uma espécie de aposentadoria. Tá? Então isso é o molde, a estruturação do regime de previdência no Brasil e das suas categorias. Nós temos, Júlia, uma discussão aí, até eu acho que você trata um pouco disso, né? Quando você fala quem está na ativa está contribuindo para aqueles que já não estão na ativa, ou seja, um pacto de solidariedade entre as classes, né? Independente da função que cada um exerce, da posição ocupada na divisão sociotécnica do trabalho, na divisão de classes, todos contribuem, né? E isso gera a possibilidade de todas as pessoas, daí, de acordo com a sua contribuição, de aposentar, né? E nós temos hoje, então, com a contra-reforma da Previdência, a mudança, então, desse pacto social, né? Ela passa a ser um tipo de capitalização, do modo como está sendo colocado. Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa discutir um pouco mais. Mas, antes, eu queria que você tratasse um pouco do financiamento, para a gente entender um pouco isso, né? Inclui pessoas que não contribuíram, talvez o tempo de 30 anos, né? Nós temos aí os benefícios de prestação continuada, nós temos a aposentadoria especial, ou nós temos o segurado especial, o trabalhador rural, né? Existe toda uma discussão em cima de que eles não contribuem, né? Então eu queria que você falasse um pouco como que o sistema de previdência social no Brasil, né, que se inicia lá no início do século XX como um seguro social, limitado a algumas categorias, mas que em 88 na Constituição amplia e passa de fato a representar então um sistema de proteção social, né, englobando então os trabalhadores rurais, as pessoas com deficiência. Então, como que ele é financiado? Como que se pensou, né, a estrutura financeira para que fosse possível esse sistema? Claro, essa é uma excelente pergunta porque ela nos permite fazer uma digressão sobre a questão do financiamento. Então, para iniciar a resposta, eu já queria dizer que a nossa Constituição, diferentemente do que é apregoado, no sentido de que ela é muito benéfica, a nossa Constituição ela é muito sólida nas bases de financiamento do que nós chamamos de Seguridade Social. Então, o primeiro ponto importante, por determinação constitucional, nós devemos tratar cada um dos sistemas, servidores públicos, regime geral de previdência e militares, de forma apartada, porque isso previne manobras e alquimias contábeis que fortalecem o discurso do déficit. Essa é a primeira questão. Especificamente sobre o regime geral de previdência, aproveitando o que a professora Edivânia comentou, a previdência social não é um sistema isolado. Ela faz parte de um conceito maior chamado Seguridade Social, que engloba as políticas de saúde, de assistência e de previdência social, constituindo um amplo sistema de proteção social. Para a realização desse sistema de proteção social, o Constituinte sabia que não seria suficiente as contribuições advindas do salário, aquelas pagas pelo empregado e pelo empregador. Por isso, no próprio artigo 195 da Constituição, ele trouxe uma ampla gama de dispositivos chamados contribuições sociais, que são destinadas exclusivamente, ou deveriam ser, às políticas de seguridade social. Então, o PIS, o CONFIS, a contribuição social sobre lucro líquido, contribuições sociais sobre importação, sobre concurso de prognósticos. As verbas arrecadatórias desse tipo de tributo estariam vinculados ao que nós chamamos de orçamento da Seguridade Social, que é uma peça orçamentária específica prevista lá no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3º da Constituição, que determina que é obrigação do Poder Executivo elaborar 3 peças orçamentárias: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento das empresas públicas, que é chamado de orçamento de investimento. Nesse orçamento, além das verbas, eu deveria prever todos os tipos de desoneração, anistias fiscais, custos com pagamento de benefício, certo? Bom, isso tudo é importante por quê? Porque a gente precisa ressaltar uma coisa
fundamental que está fugindo ao debate. Existe uma série histórica, né, feita pela Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, que conseguiu comprovar que até 2015, esse orçamento da Seguridade Social, quando executado dentro dos conformes da Constituição, ele foi superavitário. Em 2015, quando a crise financeira já se anunciava aqui no Brasil, superavitário em 11 bilhões. A partir de 2016, esse orçamento da Seguridade Social começa a sofrer consequências da crise, sobretudo, né, o aumento do desemprego e também o aumento das políticas públicas de refinanciamento e perdão de dívidas. Portanto, primeiro, o orçamento da Seguridade Social, ele é superavitário, ele não é deficitário. Segundo, ele passa a ser deficitário em 2016 por conta da conjuntura econômica de ausência de investimento, aumento do desemprego e, principalmente, pelo perdão e refinanciamento das dívidas públicas. Outro ponto importante são as vultuosas dívidas que as empresas e os bancos privados têm com a Previdência. Só para a gente ter uma ideia, no relatório da CPI da Previdência, que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal em outubro de 2017, constatou-se que há uma dívida de 450 bilhões de reais dessas empresas com a Previdência. Isso supera, e muito, o suposto déficit previdenciário anunciado agora pelo governo Bolsonaro de 268 bilhões. Déficit esse que coloca na mesma conta, no mesmo balaio, militares, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Então, se o déficit geral é de 268 bilhões, existe uma conta a se receber de 450 bilhões. Por fim, eu não poderia deixar de ressaltar aqui a prática da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Um mecanismo altamente perverso que permite que o Poder Executivo pegue 30% das contribuições destinadas à Seguridade Social, lá previstas no artigo 195, e dê a elas destinação distinta das políticas de assistência, saúde ou previdência. O que nos causa muita perplexidade, porque afinal de contas, se a Previdência é deficitária, como eu consigo tirar 30% das verbas destinadas a ela e direcionar isso para outras políticas quaisquer que sequer a população é consultada a respeito da destinação desses recursos? Bom, e aqui é importante a gente ressaltar que a principal direcionamento desses recursos é para o pagamento de juros e a amortização da dívida pública. Aqui é um dado bastante estarrecedor, mas que a auditoria pública tem anualmente divulgado que cerca de 40% do orçamento executado anualmente no Brasil tem como destino o pagamento de juros e amortização da dívida, numa política fiscal e financeira que a professora Maria Lúcia Fatorelli já cansou de chamar de suicida. Bom, então eu queria encerrar dizendo duas coisas. Primeiro, constitucionalmente é impossível a existência de um déficit previdenciário, porque a Previdência não tem um orçamento separado da Seguridade Social. E nós já vimos que quando considerado o orçamento totalizante da Seguridade Social, ele não só é superavitário, como o próprio Tesouro tem abocanhado constantemente recursos das políticas de saúde, previdência e assistência. Então eu estou vendo o bem-estar e a saúde dos trabalhadores minguando enquanto os lucros dos banqueiros crescem. Então, benefícios tendo valor reduzido, o SUS sendo sucateado, a assistência social sendo praticamente extinta, enquanto eu asseguro 40% do orçamento para o pagamento das dívidas. E isso não é algo que aconteceu só no passado, isso é algo absolutamente presente. O decreto aprovado agora, em 8 de fevereiro de 2019, decreto 9699 de 2019, previu a retirada de 600 bilhões do orçamento fiscal e da Seguridade Social e destinamento destes recursos para encargos financeiros da União. Então, não existe um rombo da Previdência. O que existe é um roubo da Previdência. E isso tem que ficar muito claro em qualquer proposta que se pretenda retirada de direitos. É muito sério, né, Júlia, essa desvinculação das receitas da União e para pagamento, sobretudo, de juros de títulos, né, da dívida pública. Porque quem tem esses títulos não é a população. Né? A população compra o básico quando consegue para sua subsistência.
né? Quem tem esses títulos são os grandes bancos, né? Então, é o mercado financeiro. Então, de fato, é um dinheiro que deveria estar sendo investido em saúde e educação e a gente vê sendo encaminhado para esse sistema financeiro, né? E soma aí as agruras, né, da vida social, né? Então, eu acho que um tema central desse governo que deveria estar na mesa é a auditoria da dívida, a auditoria da dívida pública, quando na verdade não se vê falando nada disso, né? Então eu queria já entrar, Júlia, nessa mudança de enfoque que sucessivamente vem ocorrendo, mas que nesse governo está muito claro, né? Que é o do neoliberalismo muito acentuado, né? E que vem agora então propor uma contra-reforma da Previdência, porque reforma para nós é quando a gente faz realmente mudanças qualitativas no Estado de Direito, aumenta a possibilidade das pessoas, né, melhorarem suas condições de vida, de participarem da vida política, e medidas regressivas não permitem isso. Então, quais são as mudanças colocadas hoje, né, além da persistência desses problemas que retiram dinheiro já arrecadado para um fim, que é o fim da Seguridade Social, retira, então o governo encaminha para as atividades financeiras. Além disso, o que ele está propondo, né, como reforma da Previdência? Bom, a primeira questão importante é a gente deixar claro que não existe um documento oficial do governo Bolsonaro sobre a reforma da Previdência. Não existia num projeto de governo, né, num plano de governo, e não existe até o momento. O que nós sabemos são supostos vazamentos da imprensa acerca do modelo previdenciário que o superministro, né, da Fazenda, Paulo Guedes, pretende aprovar. Hoje à tarde, Correio Brasiliense noticiou que o presidente Bolsonaro, analisando o texto que já está consolidado pelo Ministério da Fazenda, teria concordado com as idades mínimas de 57 anos para mulheres e 62 anos para homens, com aumentos gradativos até se atingir a idade de 65 anos. Mas eu volto a dizer, ainda não há documento oficial, a proposta não foi colocada na mesa e nem apresentada para debate da população. Todavia, tendo em vista o histórico das reformas da Previdência e, sobretudo, a PEC 287 de 2016, que era o projeto de reforma de Previdência do governo Temer, nós sabemos e é possível apontar as diretrizes do que seria uma eventual reforma da Previdência. As primeiras 3 diretrizes que são muito importantes de serem apontadas. Instituição de idade mínima em torno de 65 anos para a aposentadoria, né, das seguradas e dos segurados. Vai existir diferença entre homens e mulheres? Nós não temos garantias ou certezas sobre isso. A proposta inicial da PEC não previa. A luta das mulheres, sobretudo a organização delas no 8 de março de 2017, foi o que possibilitou a modificação do projeto de lei previndo aquela diferença de 62 e 65. Segundo ponto, eu vou ter, com certeza, um aumento do tempo mínimo de contribuição para acesso ao benefício previdenciário de aposentadoria. E isso é o que mais nos preocupa. Hoje, o tempo de contribuição mínimo para acesso a uma aposentadoria é 15 anos. Com a proposta, né, que nós víamos na PEC, ele seria aumentado em 10 anos e o tempo mínimo de contribuição seria 25. Aqui eu queria deixar claro, não é uma coisa ou outra, eu vou conjugar os 2 requisitos. Eu terei que ter a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição para acessar a aposentadoria. E por fim, a outro sentido que nós vemos das propostas de reforma da Previdência é uma redução sistemática do valor dos benefícios por mudanças no cálculo do que nós chamamos de renda mensal inicial, que é o que efetivamente a pessoa tem depositado na sua conta quando recebe a concessão da aposentadoria. Essa renda mensal inicial hoje, para a maioria das aposentadorias brasileiras, que são aposentadorias por idade, gira em torno de 85%, né, com 15 anos de contribuição. Pelo projeto de reforma, a gente teve 76%, teve 70% e inclusive se anunciou 60% como renda mensal inicial. Então nós ficamos aguardando qual será o projeto nesse sentido. Mas esses 3 sentidos da reforma
instituição de idade mínima, aumento do tempo de contribuição e rebaixamento dos valores do benefício podem ser apontados como diretrizes mestres do projeto. E aqui eu queria falar algumas coisas importantes sobre a Previdência que normalmente não aparecem nas propagandas do governo a favor da reforma. 70% dos benefícios previdenciários concedidos pelo INSS têm valor de até um salário mínimo. Se a gente aumenta isso para o valor de 3 salários mínimos, eu conglobo 92% dos benefícios pagos pelo INSS. Então eu quero saber onde estão os marajás, as superaposentadorias, porque no regime geral de previdência elas não estão. Pelo contrário, os nossos segurados e seguradas estão sobrevivendo no limite, né, da sobrevivência biológica possível. Mais do que isso, a gente sempre trata a previdência como uma questão individual, mas ela é muito maior que isso. Em mais de 70% dos municípios, o dinheiro pago mediante benefícios previdenciários é maior do que o fundo de repasse aos municípios e maior do que a arrecadação municipal. Isso quer dizer que os benefícios previdenciários são fundamentais não só para a sobrevivência das famílias, porque eles são, né? Para cada benefício previdenciário, o IBGE calcula que 2,5 pessoas são beneficiadas. Mas, sobretudo, a Previdência é o que sustenta a circulação mercantil. É ela quem fomenta o comércio, sobretudo nas pequenas e médias cidades, que são a imensa maioria no Brasil. E também todo o setor de prestação de serviços. Isso é bastante empírico da gente comprovar, basta a gente ir no centro da nossa cidade, nas datas de pagamento de aposentadorias e pensões, o quanto o comércio fica aquecido por conta do pagamento dos benefícios previdenciários. E aqui uma questão muito importante. A ideia de instituição de uma idade mínima, ela vem sempre em cima do mito de que as pessoas se aposentam muito cedo no Brasil. E eu queria lembrar que a ampla maioria das aposentadorias concedidas no Brasil são aposentadorias por idade, que já prevêem idade mínima de 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Essas idades são reduzidas em 5 anos quando se trata de trabalhadores rurais e professores do ensino médio e fundamental. Professores do ensino superior não estão abarcados, só professores do ensino médio e fundamental. E essas aposentadorias são contributivas. Então eu queria perguntar como que eu posso dizer que não existe idade mínima para aposentadoria se a principal modalidade de aposentadoria é a aposentadoria por idade, cujo principal requisito é atingir uma idade mínima. Aí você vai me lembrar, mas eu tenho aposentadoria por tempo de contribuição, que admite aposentadoria com 35 anos de tempo de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. Sim, só que também o fator de idade, ele influi na aposentadoria por tempo de contribuição por causa de um demoninho que se chama fator previdenciário. O fator previdenciário já é um mecanismo atuarial que rebaixa valores dos benefícios quando a pessoa se aposenta com idade inferior a 60, 65 anos. Então, quem se aposenta com tempo de contribuição, mas sem idade significativa, tem redução de até 50% do seu benefício. Então, vai receber sim, mais cedo, mas vai receber menos, porque vai receber por mais tempo. Desde 1999, o fator previdenciário incide, fazendo esse ajuste atuarial tão discutido, debatido. Então, mais uma vez, idade mínima já existe e para as aposentadorias por tempo de contribuição, eu tenho o fator previdenciário como mecanismo de correção. Então, instituir outra idade mínima que correlacione um aumento de tempo de contribuição é vedar o acesso da aposentadoria para a ampla maioria dos trabalhadores, como a gente vai discutir ainda nessa entrevista. Júlia, ainda a respeito dessas mudanças, na PEC 287, é 287? Estou falando isso, que inclusive passou na Comissão de Seguridade da Câmara, né, de Deputados, havia uma discussão, me parece até que eu vi uma tabela, né, desse tempo de contribuição. Então, o tempo mínimo é 25 anos, né, conjugada com a idade. Né? 25 anos e 65 anos para homens e antes 62 para mulheres, não queria dizer que a pessoa ia receber a totalidade das contribuições. Perfeito. Né? Isso tinha uma queda muito grande. Né? Para ela receber a totalidade, ela teria que ter 40 anos de contribuição. Perfeito. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque o que a gente observa, sobretudo a classe trabalhadora aí dos serviços menos qualificados, né? Eu vejo muito nas minhas pesquisas,
trabalhadores de 50 e poucos anos que estão com muitos problemas de saúde, né? Que têm uma incapacidade para o trabalho, mas que também não conseguem se aposentar e também não conseguem se afastar por conta das restrições aí da própria Previdência. E não consegue se empregar, não tem condições. Então, é uma parcela da população que fica no limbo, porque ela não tem idade, ela não tem tempo de contribuição, mas ela também não tem condições de trabalhar. Eu queria que você comentasse só mais um pouquinho aí dessa mudança, né, que pode gerar um tempo excessivo de contribuição para grande parte da classe trabalhadora. Claro. O aumento do tempo de contribuição, ele impacta, sobretudo, na parcela da população de trabalhadores que está submetida aos subempregos, à precarização, à flexibilização. Porque a gente tem que fazer uma diferença muito importante. Desde 98, eu não me aposento pelo tempo de serviço. Ou seja, não basta comprovar que eu trabalhei durante 20, 30 anos. Eu preciso comprovar contribuições por 20, por 30 anos. Então, a perspectiva do tempo de contribuição ela é muito cruel quando a gente tem um mercado extremamente desregulamentado, informal e precário como no Brasil. Quanto maior é a exigência de tempo de contribuição para a aposentadoria, mais eu afasto trabalhadores desse direito. E aqui é muito importante isso que a professora lembrou, pelo projeto da PEC, na verdade, com 25 anos de tempo de contribuição e 62 ou 65 anos de idade, eu receberia em torno de 70% da minha remuneração, 70% do valor do benefício. Para chegar a receber 100%, eu precisaria ter 40 anos de tempo de contribuição. Se a gente levar em conta dados do DIEESE, né, e do IBGE, de que em média as pessoas conseguem ter vínculos formais por 6 meses ao ano, então dos 12 meses, normalmente ela consegue trabalhar de maneira formalizada e contribuir para a Previdência durante 6 meses, quando eu falo em 40 anos de tempo de contribuição, eu estou falando, na verdade, de 80 anos de tempo de serviço. O que praticamente nenhum trabalhador vai conseguir admitir. E pensando no requisito mínimo, vamos pensar no mínimo, para receber 70%, né, ou o valor mínimo de benefício, que a gente sabe que é um salário mínimo, eu teria que ter, na verdade, 50 anos de serviço, porque 25 anos de tempo de contribuição, na realidade do mercado brasileiro, gira em torno de 40 a 50 anos de serviço. Então, pensando em entrar no mercado de trabalho com 16 anos, que é a idade mínima constitucional permitida, eu trabalharia até os 16 até os 66, 70 anos para conseguir a aposentadoria no valor de um salário mínimo. Essa é a realidade da proposta que vem por aí.